Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda, que você mais espera, o seu, o meu, o nosso. Hora da batata, com Janarras batata frita. Oh, Nossa Senhora, hora da batata. Ô, Dona Maroca, as batatas sotã. Muito chique. Jorge Barbosa, batata recheada. E Júlia Menta, purê de batata. Combinou, né? Que era meia sem sal mesmo. Porque, gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você quer melhorar o seu purê de batata, você pode acrescentar. Você pode acrescentar um pouco de queijo no meio, né? Que aí eles falam que tem um nome isso. Não é mais purê, né? Eles falam que é. Eu esqueci o nome agora, tem um nome para essa receita, mas fica muito bom. Dá um plus no, na sua batata, no seu purê de batata. É claro que nós estamos falando da hora da fofoca, menina. É verdade. No seu, meu, nosso hora da fofoca, que nós chegamos aí, ó, para fofocar e animar aí a sua manhã, sua tarde, sua noite, independente de onde você ouvir, porque a hora da fofoca agora, você consegue ouvir ela em qualquer momento, não é isso? Através do nosso YouTube, nosso canal oficial do YouTube, que é o Hora da Fofoca de Jorge Barbosa. No Spotify, Hora da Fofoca de Jorge Barbosa, né? E a gente também tem a gente tem o Instagram, né? Que é a nossa rede social, que é o H de Fofoca, o nosso blog oficial, que é o hdfofoca.blogspot.com. Faltou acho que É, Spotify, não é? Hora da Fofoca já da Jorge Barbosa. é isso aí, é isso aí. Então, vamos começar a fofocar? Vamos! Então, chama daí que nós comenta daqui, ou comenta daí que nós recomentamos daqui. Essa eu viajei, hein? Mande notícias do lado de lá, diz quem fica. É Luiz Fernando Veríssimo. Hum, Bem, o nosso programa, vocês sabem, ele é gravado, né? E, infelizmente, né, no último sábado, dia 30 de agosto, Luiz Fernando Veríssimo, ele faleceu, né? Ele que estava internado desde dia 11 de agosto no Hospital de Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para tratar de uma pneumonia e não resistiu. Além do quadro de pneumonia, Veríssimo lidava com limitações motoras de comunicação consequentes de outros problemas de saúde. Ele usava o marca-passo desde 2016 e teve um câncer ósseo em 2020 e um acidente vascular cerebral, AVC, em 2021, o que levou a parar de escrever e lidava com a doença de Parkinson. A notícia veio do site metrópolis.com do dia 30 de agosto. na verdade. Pode falar. É um grande escritor, né, que, como a gente sempre fala, né, já vai o artista, mas fica a obra, né, e uma obra muito vasta, né, Muito porque rica, né? é, porque além de escrever, fazer livros, crônicas, né, muitas das suas obras foram adaptadas tanto para a TV como para o cinema, né? Com certeza. Hoje pode-se dizer que, olha, eu arrisco até um palpite de que futuramente vai ser uma Luiz Fernando Veríssimo vai ser até uma leitura obrigatória em vestibular. Da mãe a importância desse escritor para o nosso Brasil, né? Então ele deixa aí muita gente órfã, principalmente numa época onde ler está cada vez mais difícil, as pessoas não têm mais esse prazer pela leitura, e isso vai influenciando aí cada vez mais essa geração. Então, ao mesmo tempo que, claro, ninguém vive para sempre, mas
a gente fica meio triste, né, com a partida dele, que foi um grande escritor, que é uma referência de escritor. Então, numa época onde as pessoas têm muita dificuldade de parar para ler um livro, não tem paciência, essa seria a questão. Você perder um grande mestre que nem ele é triste, mas com certeza a obra dele ainda vai permanecer aí muito tempo aí, por futuras gerações e gerações, e não deixa de ser um clássico aí na literatura brasileira. Porque você tem assim, a obra dele também foi adaptada para o teatro, né? Que é o caso, por exemplo, do O Analista de Bagé, né? E tinha uma forma muito controvertida de lidar com as coisas. Na época da ditadura, ele fazia tirinhas para o jornal, né? Então você tem muita coisa que ele fez, né? A gente tem, por exemplo, a Comédia da Vida Privada, que é a adaptação do livro dele para tela, né? Para TV. Então, muita coisa, gente. Crônica, eu acho assim, não sei a idade de você que está nos ouvindo agora, mas se você tiver mais ou menos a minha idade, seus 40 anos, com certeza você vai lembrar de uma série chamada Para Gostar de Ler, onde você tinha várias crônicas dele. Ele tinha coluna também no jornal o Globo, se não me falha a memória, né, Jean? Então, assim, gente, ele sempre estava escrevendo. Infelizmente, né, conforme foram acontecendo aí a questão da saúde dele, ele acabou se afastando. Mas escreveu muito. Ele fez o que gostava. Isso as pessoas, isso a pessoa pode se dizer que é reconfortante. Ele na verdade morreu fazendo aquilo que ele gostava. Ele não parou de escrever. Ele pode ter diminuído, mas não parou. Então assim, isso é legal. E aí se serve de consolo para os familiares e fãs. Ele vai continuar sendo eterno, ele vai perpetuar ainda por muitos anos através das obras dele. Então, isso, querendo ou não, é um alento aí para o coração das pessoas. E não passou em vão nesse mundo, pode-se dizer assim. Isso é legal, Verdade. isso é muito legal de se ver nos dias de hoje. Fica E aí, como então, nossas condolências aí à família, né? E aos amigos. Como o Jorge Barbosa bem lembrou, o nosso programa ele é gravado. Então, às vezes, poxa, mas vocês não falaram nada, porque quando ele faleceu no sábado, nosso programa já estava gravado. Então, não tem como. Mas como é uma figura importante para o nosso país, nós não podemos deixar como é que fala? De homenagear ele, né, Jorge? sim, prestar as nossas homenagens, né? E falar, né, que chega a ser um momento histórico, né? Triste para o país, mas um momento histórico. E como a gente sempre fala nesses momentos, né, Jean, a gente pede muita paz e equilíbrio para os familiares, para os amigos de trabalho, desculpa, pros familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho, para os fãs, né? Que vai o artista, mas fica a obra, e uma obra extremamente vasta. Com certeza. Próximo assunto da pauta, é claro, se ninguém tiver nada para comentar. Faustão! Então, nós vamos falar aí vamos dar atualizações do Faustão. Que eu fiquei contente com essa notícia, viu? Puxa vida, sabe que o Faustão teve alta? Faustão teve alta e está em casa, olha que beleza. E aí a Fábio Oliveira traz essa notícia de que ela fez uma entrevista com o João Silva, o filho do Faustão, e ele diz o seguinte: cuidados para o resto da vida, diz João Silva após a alta de Faustão. Faustão ele recebeu alta na última quinta-feira, dia 28/8, após passar por 2 transplantes e ficar 3 meses internado. O filho do apresentador contou como recebeu a notícia. Abre aspas, eu sabia que estava chegando a data, mas de verdade, ontem falaram que talvez amanhã e eu acordei, fui para a reunião direto e no meio da reunião, quando pego o celular, recebo a mensagem no grupo da família. Foi muito especial. O tempo que ele ficou no hospital dessa vez, de todas que ele internou, é algo que nunca mais quero ver ele no hospital, afirmou ele em entrevista a Léo Dias. Ainda durante o bate-papo, ele falou sobre a recuperação do patriarca. A recuperação em casa vai ser muito melhor, tá no ambiente de conforto, muda tudo. Os cuidados agora são para o resto da vida, declarou ele.
inclusive foi uma lição para mim e para os meus irmãos. Para quem pôde acompanhar o quanto a gente tem que cuidar da nossa saúde, e mais do que nunca, ele que passou por tudo isso tem que estar de olho sempre. Mas é isso. E você está se cuidando para viver com muita alegria, diz. Então ele está comentando aí da questão dele estar em casa. Ele fala que ter o Faustão em casa é uma alegria danada, uma felicidade. Não tem muito o que explicar em palavras, porque é algo que você espera muito tempo. E de fato concretiza. Você até demora para digerir tudo isso de forma positiva. E para finalizar, ele disse o seguinte: a gente ficou lá trocando ideia, tudo foi maravilhoso. Já estava com esse espírito dentro do hospital logo depois que tudo deu certo. Mas agora em casa é outra energia, encerrou. Então aí a nossa torcida para que o Faustão melhore. Não só pela questão, muita gente vai falar, mas o Faustão, tem um monte de gente nessa. Sim, tem um monte de gente na situação do Faustão? Tem. Porém, por que eu espero que ele melhore? E, de novo, ninguém vai viver para sempre, mas que ele viva ainda por um bom tempo, para servir de esperança para as outras pessoas que estão passando por essa mesma situação, outras famílias que estão enfrentando essa mesma situação, é uma esperança. E, na verdade, já dizia minha finada e querida avó, peru não morre na véspera, então é isso. Toda a sorte do mundo pro Faustão, vida longa aí pro Faustão nessa nova caminhada aí, né? É verdade, porque assim, você vê assim que é possível, né, ter um transplante e esse transplante dar certo, né? Então, que sirva de exemplo para as outras pessoas que estão aí na fila de transplante, né? Quem sabe chega sua hora, né? Então, tá preparado para isso, né, Jean? Com certeza, com certeza. E você que está nos ouvindo aí, não desanime, não desista, vá em frente e persista, que no final vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para a próxima notícia, vamos lá. Como vai você? É preciso saber da sua vida. Peça alguém para me contar como foi seu dia. Amanheceu e eu só preciso saber como vai você. É o troca-troca das cadeiras jornalísticas da Globo. Nossa, tem. Dona Marocas, antes de eu comentar a notícia, tem tudo a ver a música que ela cantou, né? Eu acho, já, porque, assim, fofoqueiro, jornalista, tá tudo lá, né? Tudo parente, né? Ela podia ter cantado, sei lá, Dança das Cadeiras, mexe a cadeira, né? Mas, enfim, vamos então falar de uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Porque no último dia 1/9, tá? 1º de setembro, o William Bonner encerra o jornal dizendo, Boa noite. antes fosse, dizendo ao grande público que a partir de 2026 ele deixa, a partir de novembro, ele deixa o comando do Jornal Nacional e da redação-chefe do Jornal Nacional, né? Então, quem passa a assumir, quem bancou o fofoqueiro foi o William Bonner aí, tá? Quem vai assumir aí o Jornal Nacional é ninguém mais do que César Tralli, tá? E aí tem algumas coisas que eu quero comentar em relação ao César Tralli, mas vem mais mudança por aí. Além disso, Roberto Kovalik passa a assumir o jornal Hoje, tá? E o César Tralli, ele deixa a redação-chefe, a redação que ele teve aí à frente por 29 anos, tá? Como apresentador e 26 anos acumulando a função de editor-chefe. William Bonner ficará no comando do telejornal até dia 3 de novembro, quando César Tralli assumirá o posto de âncora ao lado de Renata Vasconcelos. Como editora-chefe, assumirá a atual editora-chefe adjunta ao Jornal Nacional e parceira de Bonner há 6 anos, Cristiana Souza Cruz. Tá? E o William Bonner ele passa a apresentar o Globo Repórter junto com a Sandra Ainberg. Agora,
Tem uma outra buchicho que está se falando aí, viu, dona Marocas? Que aí, dona Marocas, depois Jorge Barbosa vai complementar. Sabe qual o buchicho, dona Marocas? Não sei não, Jean. Vão demitir vão demitir a Sandra Ehrenberg? Não. Para apresentar o Jornal Nacional, o César Tralli vai ter que se mudar para o Rio de Janeiro. E aí ele vai ter que levar a família, certo? E aí, há quem diga, há boatos já de que César Tralli estaria mexendo os pauzinhos para que a Globo contratasse Ticiane Pinheiro, que atualmente é contratada pela Record, para poder ficar, né, perto aí da família, levar a família. Há quem diga que ele já estaria aí mexendo os pauzinhos, confabulando daqui, confabulando de cá, para que a Globo contrate também Ticiane Pinheiro. O que eu acho que seria um reforço muito legal, não é de casa, porque eu acho que a Ticiane Pinheiro é muito espontânea, mas não sei o que pode vir por aí, né? É muito complicado, né? Porque a Globo ela tá com um problema aí de programação para variar, né? Não sabemos como vai ficar a 2016 na Globo, né? De repente ela pode ser um reforço aí nas manhãs da Globo, né? Sei lá. Eu Porque eu, acho eu, que acho- não, viu? porque eu acho assim, o É de Casa, assim, hoje ele já tá com formato. Quer dizer, a gente demorou para acostumar com esse formato, tem que falar a verdade, né? Eu acho que tá com formato bom. Ele tinha um formato muito bacana antes, mas quiseram reformular, tiraram a nossa amiga que arrebentava a Sapucaia, Cícera e Guimarães. é, que para mim foi uma perda muito grande, entendeu? Também acho. O André Marx. também achava que estava muito bom, né? Mas quiseram dar essa reformulada, né? E aí perderam esse casting, né? Porque cada um foi para. Perdeu, né? E hoje você tem o quê? Tem o Thiago. É Thiago, né? O rapaz que tá lá, né? Ah, tem a jornalista, que eu acho que se adaptaram bem, né? Eu acho que é complicado você trazer gente agora de fora, porque você tá dando valor para uma pessoa que não chegou ainda, né? Sei lá, né? Eu acho, né? E de repente, por que não, né? Faz um novo gás aí, sei lá. Agora, tem outra situação aí, né? Porque quem que vai assumir agora o Hora 1, Jorge Barbosa? Então vamos lá, deixa eu passar aqui o que, que eu tenho aqui, né? Assim, separado aqui. Ah, eu tenho o Thiago, gente, eu não sei como. Ai, meu Deus. Shoel? Não, meu Deus. Agora há pouco tava falando o nome dele. É Thiago. Meu Deus. Deu branco agora. Tem aqui, mas não estou sabendo pronunciar. É o Shire, né? Thiago, Ele falou, olha, falou pela primeira vez, né, sobre sua mudança de posto na Globo, com a saída de William Bonner do Jornal Nacional a partir de novembro. A emissora fez uma grande dança das cadeiras no time de âncoras dos principais telejornais. O Shire, né, que atualmente é co-apresentador do Bom Dia São Paulo, passará a comandar o Hora 1, no lugar do Roberto Kovalik, tá? para quem não lembra, o Thiago Scheuer era um mocinho narigudinho que fazia a previsão do tempo, sempre de terno e gravata, né? Agora é ele que vai comandar aí o Hora 1. Isso, essa notícia vem do Notícias da TV, né, do site noticiasdatv.com.br, agora do dia 2 de setembro. 2 de setembro, isso mesmo, tá? E o apresentador Sérgio Tralli, né, ele voltou à edição das 18 horas da Globo News, na última quarta-feira, dia 3 agora de setembro, para passar o bastão para Natuza Neri, né? Ele vai deixar de conciliar as funções no canal de notícias com a TV aberta, como fazia atualmente no jornal Hoje, né? Abrindo espaço para que a comentarista passe a atuar também como âncora. A informação foi confirmada pela Globo a nossa reportagem. A notícia vem também do site noticiasdatv.uol.com.br do dia 2 de setembro. Muito bem, viu? E eu acho assim, já é legal que está dando oportunidade para pessoas que também têm talento, que estão crescendo aí na casa, né? Precisa fazer isso, sim, eu acho que você tem que estimular, mas de uma forma organizada, né? E você vê que alguém que saiu da Globo não voltou, né? Não volta mais, pelo jeito, né?
Na verdade é o seguinte, teve aquele outro jornalista, como é o nome dele? Até me fugiu. Teve 2, né? O primeiro foi o Rodrigo Bocardi. Rodrigo Isso. Bocardi que deu toda aquela confusão. E o Rodrigo Bocardi, na verdade, é o seguinte, ele, na verdade, o Rodrigo Bocardi teve até um TNTT, que ele, na verdade, teria em outras empresas, que a questão que ele daria notícia em troca de dinheiro, e quem teria investigado isso, levantado e puxado o tapete dele, segundo o que dizem, é o César Tralli. Na época foi muito comentado. Outro que também era um nome muito promissor dentro da emissora, e que infelizmente não deu certo na emissora e saiu e não se ouve falar mais, é o Evaristo Costa. Se o Evaristo Costa estivesse na Globo, com certeza ele seria beneficiado. Hein? Olha lá se ele não estaria até no lugar do César Tralli. Mas como ele não permaneceu aí, né? Então agora É toda que a o sorte Evaristo, do César é que o Tralli. Evaristo Costa, né, já a gente vê ele fazendo propaganda, né? Não sei se recentemente está fazendo propaganda. Ele foi trabalhar para um streaming, uma empresa de streaming, fez propaganda para streaming coisa e tal. Realmente ele está meio desaparecido, né? A gente está vendo ele muito agora fazer propaganda, não mais na área exatamente do jornalismo, né? E ele andou muito doente também. Ele tem uma doença no intestino, que vira e mexe ele fica doente, tem que ficar internado. E é uma doença que não tem cura. E aí ele está passando aí por alguns tratamentos. Mas vamos então para o Dona Marocas, antes de ir para o próximo assunto, Dona Marocas, vamos àquele momento que as suas colegas, que nem a Toninha Cândido, que nos ouve sempre, um abraço para a Toninha Cândido, aquele momento que seus colegas gostam. Dona Marocas, a senhora tiraria a cirola para o William Bonner? Não. Como ela é bandida. Tiraria a cirola para César Tralli se ele fosse solteiro? Ele anda de Talvez. patins, hein? Talvez. Talvez. Tiraria a cirola para Roberto Kovalik? Eu acho que não. E para o Thiago Schneiser? A senhora Ah, não eu, ficaria eu, encantada com o eu tamanho do acho que nariz? sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Ah, a senhora ficaria encantada com o tamanho do nariz. Muito bem, essa foi a análise jornalística, física dos âncoras da Globo aí nessa dança das cadeiras. Próximo assunto da pauta. Que dói beijinho doce que você tem. Tararararararara, não lembro mais a letra, e não fiquei com mais ninguém. Kátia Fonseca. Poxa vida, essa mulher, viu? Ô, olha, Dona Marocas, me ajuda, vai. O que tem a ver o beijinho doce com a Cátia Fonseca, hein? A Kátia Fonseca, por muito tempo, né, ela trazia o pessoal da culinária, cozinha para fazer receitas, né, pelo menos na Band. Agora ela tá na Dança dos Famosos, mas ela trazia. E você sabe que essa. Estava, não está mais. Ela saiu, agora ela foi para a repescagem. Ela e Fernanda Paes Lemes. Ah, tudo bem, mas de qualquer forma, ainda teoricamente, né, até ser eliminada, ela tá na dança, né? Não sei se vai ter repescagem, eu sei que ela não tá. Lembrando que a Dança dos Famosos agora começou a dança individual. Mas vamos lá. Quem traz essa notícia é o site da revista Veja, o jornalista Valmir Moratelli. Saída de Cátia Fonseca da Band vai parar na justiça. A apresentadora deixou a emissora em junho desse ano. Desde que Kátia deixou a Band em julho desse ano, a relação entre a ex-funcionária e o antigo emprego vem se desgastando. Agora, a apresentadora e a emissora travam uma batalha judicial para solucionar complicações em relação ao contrato, que se encerraria somente em 2028. A justiça, a defesa de Kátia, que apresentava o Melhor da Tarde, afirma que a Band não lhe dava condições adequadas ao trabalho,
configurando quebra de cláusulas contratuais. Além disso, ela diz que a emissora lhe deve em dinheiro, valores que chegariam a R$ 1 milhão. O Grupo Bandeirantes, por sua vez, alega que a ex-funcionária não comunicou sua saída com 30 dias de antecedência, o que implicaria em uma multa à apresentadora, como estipulado no acordo inicial. A Band até tentou reduzir o valor da penalidade em uma negociação amigável, mas não teve sucesso. Em junho, Fonseca anunciou sua despedida durante o programa que apresentava na mesma noite. Utilizou as redes sociais para afirmar que não voltaria ao estúdio. A coluna Gente, os advogados de Cátia Fonseca, dizem que as informações sobre uma suposta contenda não condizem com a realidade dos fatos. Esclarecemos que não há promoção de nenhum processo nesse momento contra a emissora e nem temos a notícia de que processo da emissora contra sua ex-apresentadora. Os valores mencionados nas informações divulgadas também parecem aleatórios, o que evidencia um vazamento de fonte não fidedigna, afirma a nota. Mas o fato é que aonde há fumaça, há fogo, não é verdade? Olha, você sabe que a gente noticiou há algum tempo atrás, não sei quando, que ela tinha renovado com a Band. O marido dela tinha saído da Band, né? Que ele era diretor dela até, né? E ela tinha renovado com a Band, né? Então é meio estranho, né? É, tudo bem que se a gente for ver a lei brasileira, ela poderia pedir demissão e não cumprir aviso prévio, né? Sem nenhum tipo, mas aí tem que ver. Mas como a gente está falando de valores, de contrato, aí é outra coisa, né? Com certeza, são outras situações, né, que tem que ser avaliadas aí. Mas o Assim, fato é que, assim, o bom é que, na verdade, é sempre bom a gente sair. Não que ela não deve ir atrás dos direitos dela, não é isso. Mas é sempre bom a gente sair sem arrumar briga, sair numa boa, né? Se a gente conseguir sair numa boa, é melhor. Agora, é óbvio que a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, sem dúvida. Mas é meio desgastante isso para os dois lados, não é? porque até que se resolve, né? Você cria, como é que fala, Jean? Você vai criar uma expectativa aí do público, né? Vai criar aí, né, de repente, comentários necessários, né? Entendeu? Eu acredito que é assim. A gente vê, por exemplo, que um exemplo que a gente tem que foi muito triste que fizeram com ele, por exemplo, foi o Faustão, né? Que estava tudo certo, tinha a data certa para sair, tinha questões contratuais que ele respeitou, né? Para estar fazendo o programa na Band, né? Mas você vê então assim que é muito complicado, né, gente? Com todo o planejamento, olha que confusão foi a saída do Faustão, né? Não conseguiu nem se despedir da Globo, né? Sair da Globo. Saiu meio que expulso, né? Então, sempre vai gerar um mal-estar, entendeu? Então, se a gente consegue minimizar isso, é bom, né? Agora é estranho, quando você fala assim, não há. Quer dizer, não sei, né, gente? Eu acho estranho, né? A gente sabe que tem algumas coisas que correm com sigilo. Como é que De é, Jean? justiça. Isso. E eu acho que é o caso, de repente, desse processo da Kátia com a Band. Sei lá. Mas isso daí vai dar muito pano para manga ainda, viu? Ah, sim, com certeza, porque qualquer das partes que ganha é dinheiro que vai rolar, né? Ah, então, dinheiro que roda, né? Sim. E Vamos com aguardar certeza não é o que vai pouco, vir por né? aí. E aí, outra coisa que está todo mundo falando, vamos aguardar para ver aonde vai Cátia Fonseca. Será que realmente ela vai para a Globo? Será que ela indo na Dança dos Famosos seria aí uma maneira dela ir para a Globo? Porque tem outra coisa que é bom comentar também. Cátia Fonseca é um nome muito forte no mercado publicitário. A gente tem que falar a verdade, né? Você pode até não gostar de algumas coisas, mas
A verdade é que ela tem um nome muito forte no mercado publicitário e é um nome que vende. Então, se eu fosse a Globo, eu ficava de olho aí, viu? Antes que Agora ele chegar. Agora a pergunta que não quer calar. Será que as coleguinhas vão querer ela na manhã da Globo? Então, né, mais do que querer, a gente tem que faturar, né? Ah, mas você lembra a confusão que foi das coleguinhas, né? Eu lembro, mas assim, a gente tem que faturar, né? Eu acho que assim, se tem um plano de fazer uma manhã da Globo, né? Fortalecer a manhã da Globo, é um nome bom para isso. Olha, mais do que, vou falar uma coisa, desculpa que eu vou falar, se eu estiver falando besteira, alguém tiver, depois eu tenho medo de falar as coisas, as pessoas me processar, mas a gente tem que falar a verdade, né? É o seguinte, minha filha, você quer mais do que Patrícia Poeta? Desculpa, Patrícia Poeta, que na minha concepção, ela é uma excelente jornalista, não tenho nem o que falar, mas falar que ela, insistir nessa questão do encontro, ela deve ter alguém que banca ela ali dentro, no sentido assim, ó, não vou deixar ela, porque a audiência ela não dá. O programa dela o programa Encontro com ela vai falar que faz sucesso. Não faz, desculpa. O Silvio Santos, que Deus o tenha, falava uma coisa que é verdade. Às vezes a pessoa fica ali, você coloca a pessoa numa atração, o público vê tanto essa pessoa na atração que acaba acostumando, mas falar que é lindo, maravilhoso, desculpa, não é. Isso, na verdade, assim, como não deu certo, eu acho que é a manhã da Globo, é, tá levando-se, né? Eu entendo assim, tá? Eu entendo desta maneira, né? Tá se levando. É o que tem para hoje, entendeu? Porque, assim, tirando na Maria Braga, que para mim daria muito bem, já deu conta do horário anteriormente, né? É que assim, se você parar para pensar, um encontro, ele possibilita, por exemplo, você ter um auditório ali, né, Jean? Então, coisa que a Ana Maria Braga não tem, né? Então, permite que tenha um auditório, a pessoa do auditório participe, o artista esteja próximo do. Então, é um formato que ele é interessante por conta disso, né? E pelo horário, né, Jean? Diferente da Ana Maria Braga, que né? Ana Maria Braga agora está com um cenário novo, não sei se você chegou a ver, que eles têm um cenário agora 360 graus, né? Uma técnica diferente aí, né? Vamos falar, mas né, eu acho que é muito válido, entendeu? Então, é Então, isso, né? Então, vamos aguardar aí eu para acho que sabe o que acontece, já é assim. Ana Maria Braga, a gente vê muito ela assim. Ela é jornalista, a gente sabe, por formação, mas a gente vê ela muito mais. Ela trazendo essa coisa de uma entrevista o entretenimento. mais. Um café da manhã diferenciado aí com o artista, né? Então, o artista vem e toma um café da manhã com ela, que é diferente da entrevista que é feita, por exemplo, no, no encontro, né? Porque o encontro, por exemplo, ele é palco. Então você vê que tem um espaço ali que dá para você trazer o artista trazer a banda, ele cantar. É diferente, né? Então, assim, são abordagens diferentes, né? A Ana Maria Braga, a gente sempre vê ela fazendo receita, entendeu? Ela traz então, assim, são dois programas que eu acho assim, é, em essência, são bem parecidos, né? Mas com características bem diferentes que acaba sendo interessante para o horário. Entendeu? Agora, não sei se, por exemplo, por exemplo, trazendo Cátia Fonseca para o horário, como é que ficaria isso? Porque a Cátia Fonseca, para mim, está muito mais para o programa da Ana Maria Braga, né? O Mais Você, do que para o encontro, né? De repente, vai que a Globo resolve fazer aquilo que falou-se lá atrás. Você lembra, Jean, que era para ser assim, a questão do Caldeirão? Você tinha Lembro. troca de apresentadores, né? Era temporadas e troca de apresentadores. De repente, né? Quem sabe, para 2026 eles não estejam pensando em fazer isso, né? Dar umas férias para Patrícia Poeta, deixa ela
descansar um pouco a imagem, uns Ah, 2 mas a meses, 3. Patrícia Poeta não vai querer qualquer uma não para substituir ela, viu. Não vai Você querer viu que qualquer uma pra você viu a ocupar o confusão que lugar deu a dela. Tati, ó, você lembra a confusão que deu a Tati Machado no lugar dela, né? Sim, Ela por isso que eu tô gravou com te as falando. meninas, com ela, com a Tati Machado, depois deu um jeito de botar as 2 pra correr. Então, por isso que eu tô comentando. Vamos para o próximo assunto da pauta? É claro, se ninguém tiver nada para comentar. Por isso canta, dança sem parar, corre, pula, grita, uau, não se deprima, não se reprima, não se Ô, reprima. Juliana, então vamos falar do próximo, no próximo notícia. Você escutava o Minudo? É, pra falar que perdi até o fio da meada agora. É Rodrigo Faro. Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara. Era uma boy band? Era. Não nos moldes atuais, né, Jean? Mas, assim, é diferente, não é? Diferente. Ô, dona Maroca, Vamos se lá. o Rodrigo Faro, se ele não fosse casado, a senhora tirava a cirola para ele? Ah, bonitinho, apresentável. Ele é comestível. Aí já não sei. Aí você vai fazer Muito pergunta bem. difícil, Jean. Comestível para o seu paladar, mas enfim, deixa para lá. Deixa Chama pra lá. daí, então comenta aí do Rodrigo Faro, vai. O apresentador Rodrigo Faro colocou fim nos boatos de que teria problemas com Marcos Mion, os bastidores da Globo. Hoje, na Dança dos Famosos, ele afirmou que os dois mantêm uma relação amigável desde a época em que trabalharam na Record. Na TV, tem espaço para todo mundo, disse Rodrigo Faro. O assunto veio à tona durante uma entrevista do comunicador ao portal Léo Dias. Ao falar sobre os planos para o futuro, ele não descartou a possibilidade de continuar na Globo, mesmo após o término do reality de dança. Faro, então, esclareceu os boatos que teria alguma desavença com Mion, do reality, desavença com Mion, por conta da possibilidade, né, de roubar o lugar dele no comando Caldeirão. Nunca tive nada nem meu contra ele. Eu não sei de onde tiraram isso. A gente já dançou junto, já fui ao programa dele e eu não sei onde tiraram isso. Eu vi a entrevista dele e achei muito legal o que ele falou. Não existe isso de ficar torcendo contra o outro. Ninguém pega o espaço de ninguém. Cada um tem seu espaço para todo mundo. Foi muito legal ele ter falado para acabar com isso de uma vez, completou Rodrigo Fá. A notícia vem do site noticiasdatv.ol.com.br, dia 2 de setembro. Posso falar? Eu não acredito. Eu não acredito. Sabe por que eu não acredito, gente? Eu vou falar por quê. A desculpa que o Marcos Mion deu é muito esfarrapada. O Marcos Mion disse que não segue o Rodrigo Faro e não segue ninguém da Record, porque a saída dele da Record foi muito traumática. Então, primeiro, eu acho assim, ó, sua saída foi traumática, mas a gente jamais deve cuspir no prato que comeu. Porque, para quem não se lembra, ele teve muita desavença com o Rodrigo Carelli, diretor da Fazenda. Então, a gente nunca deve cuspir no prato que comeu. Isso é uma coisa. A outra coisa, também não acredito que o Rodrigo Fara é todo esse bom moço, porque na época que tinha ali de domingo, que era ele e o Geraldo Luiz, a produção dos dois tinha muito essa questão de briga. O próprio Geraldo Luiz já deu a entender que o Rodrigo Faro, sabe, naquela de querer meio que puxar o tapete. Então, dizer assim que não tem alguma coisa, que não tem alguma rusguinha, desculpa, eu não acredito. Isso é conversa para boi dormir. E o outro falar que não segue ninguém da Record, porque ele se sente, ele lembra lá que nem o Marcos Mion, falar que não segue ninguém da Record porque ele se sente traumatizado pela saída dele. Ué, mas a saída dele não tem nada a ver com a turma da empresa. Quer dizer, então, que eu trabalho com o Jorge Barbosa. Dia de amanhã, o Jorge Barbosa sai da empresa, porque brigou, porque não deu certo, porque arrumou coisa melhor. Ele vai deixar de ter amizade comigo por conta disso? E não sei, eu tenho minhas dúvidas, viu? Olha, Jean, eu acho que é o seguinte, agora não é o momento de você levantar essas bandeiras, né?
Eu acho que é isso que a gente vê nessas conversas, né? Como tá nesse. Porque assim, você vê que a gente tem noticiado muito que o Caldeirão do Mion vai acabar, né? É uma possibilidade muito interessante, né, Jean, de trazer o Rodrigo Faro. Apesar que eu não acho que mudança de apresentador vai resolver o problema que o programa tem, tá? Eu acho que o Marcos Mion começou com um gás muito bacana, fez algo diferente, que nem você vê. Quando ele fazia aquele quadro, você só vê aqui na Globo, meu, foi revolucionário, porque era uma coisa que ele fazia lá nos Legendários, e ele fazia na MTV. Mas isso acabou na Globo, né? Acho que cansaram, é muito trabalhoso, né, Jean? Porque, pô, você levantar e vai passando a cena, meu, então é muito complexo isso. A gente não tem, na verdade, ninguém tem certeza exatamente do futuro, né? A gente vê que há uma insatisfação do trabalho do Marcos Mion na Globo. Agora, não sei se, por exemplo, você colocar o Rodrigo Faro, o programa ganharia um novo gás, daria certo, né, Jean? Não sei. A gente lembra, né, Jean? A gente acabou de comentar isso, né? Lá atrás falaram-se do Caldeirão ser desta forma, né? Ser um programa de temporada. Então para um pouco, aí entra um outro programa com um outro apresentador, tipo Pipoca da Ivete, né, Jean? Um exemplo que a gente está dando, tá? Não estou falando que isso vai acontecer, até porque o Boninho tá mais lá e quem era o diretor do programa era o Boninho, tá? Mas de repente, né, vamos saber o que a Globo vai aprontar. A única certeza que a gente tem é que a Angélica não, né? A Eliana, né? Falaram, né? Que vai ter um programa nas tardes de sábado. E que a gente acredita que vai ser agora o Estrelas com a Eliana. Vai dar certo? Não sei. Vai levar público pro Caldeirão? Não sei. Se for depois do Caldeirão, vai segurar o público? Não sei, né? Tudo leva a crer que não. Mas que acontece melhor para todos, né, Jean? Eu acho assim, eu vejo muito assim, sendo muito sincero, porque falou-se, né, Jean, não sei se você lembra disso, que o Valcer Carrasco queria que o Rodrigo Faro gravasse novamente a novela dele. E de fato, o Valcer Carrasco, eu acho que é para ano que vem, né, ele volta com uma novela no horário nobre. De repente, seria esse o caminho. Para o Rodrigo Faro valeria a pena, apesar de eu achar que é um retrocesso, porque ele conseguiu um espaço tremendo, mas para quem não tem nada, vale a pena. Agora, se a Record estiver nos ouvindo, presta atenção, viu, Record? Se eu fosse vocês, eu contrataria o Márcio Garcia e voltava com o melhor do Brasil de sábado, porque de sábado a Record não tem programação. De sábado vai o balanço geral até 2 horas, 2h30. Depois disso, ou eles colocam filmes antigos, e aí não tem programação. Eu acho que tem um vácuo muito grande e eu acho que o momento é esse, porque você não tem inovação. Você tem o SBT, o programa do Lucas Guimarães, que é o ex-marido do Carlinhos Maia, que também não é nada disso de audiência. Na Globo você tem, eles reprisam alguns programas humorísticos, tem o Marcos Mion, que é sempre mais do mesmo, e da forma como ele sempre se coloca, parece que ele é sempre politicamente correto, e que acaba deixando o público cansado, por isso que não está conseguindo a audiência que gostaria. Então a Record aí tá com a faca com o queijo na mão. Bandeirantes também não tem nada, a Rede TV também não tem nada. Se a Record for esperta, eles estão com a faca com o queijo na mão e tem tudo para ganhar, para ser campeão de audiência de sábado. Se é que eles estão me Eu ouvindo. acho, já, por essa várias que a gente está falando, um programa também que seria muito bom, mas é aquela coisa, né? Talvez seja uma ideia boa isso que eu vou falar agora para a Record, se estiver nos ouvindo, né? Eu acho que a Record às vezes tem que fazer aquilo que o SBT faz. Não tá legal a grade? Mexe na grade. E um Isso. programa que ia arrebentar, ia quebrar a perna de muita gente, porque o programa é bom, é o A Sete Caia, com Tom Cavalcante. Então, mas eu não sei se eu já discordo de você, eu não sei se eu mudaria de lugar. Sabe por que eu não sei se eu mudaria? Só por uma coisa. Porque se eu tiro ele da programação de domingo, eu não tenho nada para colocar no domingo. E ele tá conseguindo ter bons índices de audiência no domingo.
Você tá entendendo? Eu não sei se mudar ele para o sábado se seria interessante nesse sentido, porque aí você fica sem ter nada para colocar no domingo no horário. A não ser que você colocasse ele para o sábado e colocasse outra atração no domingo. Entendeu? Eu penso dessa forma, né? Sim, Jean, você sabe que você está falando isso? Sabe o que, que me passou na cabeça? A gente já viu outras emissoras fazerem isso, né? Não sei se também se desgasta o artista. Mas poderia fazer o quê? No sábado passar a reprise do domingo anterior e você ter um episódio novo no domingo. É, Talvez, né? Quem seria sabe? uma Porque, alternativa. porque a Record, assim, realmente ela tá com um problema muito sério, né? Ela não tem programação de sábado, né? Não é só ela que não tem programação de sábado, tá? Se você para pensar sábado à tarde, você realmente não tem nada assim de interessante por horário, né? Na verdade, a programação de sábado ela começa a melhorar à noite, né? Passado o horário das novelas, você tem, por exemplo, Altas Horas na Globo, que, cara, o Serginho Groisman, o cara é muito bom, né? Tem ali Se um valor reinventar, né? soube, sabe, né? E aí depois disso você vai ter o quê? No SBT a gente tem o Back Office Brasil, que voltou com a corda toda, né? Então é isso, é o que tem. Se você para pensar assim de sábado, do horário da novela, assim, o que vai ter assim de diferencial, né, Jean? É isso, né? Outra No coisa que SBT tem também tem também, como é que chama? O Sabadão com a Virgínia, que apesar das crises, então, sei lá o que que a gente pode falar dela. então, outra coisa que tem também é o Raul Gil. O Raul Gil aí, ó, mas o Raul Gil tá de idade. O Raul Gil, sim, realmente tá de idoso, e tal, mas o Raul Gil é um cara que é que nem Silvio Santos, ele tem um público cativo. Se você dá as ferramentas certas para ele e dá os meios corretos, ele tem tudo para estourar de audiência. Haja vista quando ele foi no programa do Luciano Huck receber homenagem, dentro da Rede Globo, ele conquistou, a homenagem dele foi primeiro lugar de audiência. Então, assim, ele está ali mostrando que ele tem condições, sim, apesar de toda a idade, né? Apesar de já não ser mais novo, mas é o que eu estou te falando. Se você dá os subsídios e o investimento correto, tem condição aí perfeitamente de assumir o sábado e dar um banho de audiência de sábado, viu? E tem muita gente que vai assistir, até se você colocar mais do mesmo, porque ele tem um público fiel, tem um público que acompanha o programa do Raul Gil. As pessoas mais idosas, oh, tá passando, eu vou assistir. Então, é algo que a Record deveria avaliar. Mas vamos para o próximo assunto? Meu É bem, claro. você me dá água na boca. Mentira, porrada. De manhã, de tarde, de dia, tirando a roupa, mania de você, de tanta gente se entregar à loucura. A gente faz amor, telepatia, dado Dona Bela. Então, vocês lembram que semana passada nós comentamos que o dado do Labella foi muito comentado que ele estava numa confraternização, aí onde estava a Vanessa Camargo. A Vanessa Camargo foi ensinar um passo lá com, acho que é Luan, né? É um rapaz que está participando da dança dos Luan famosos. Pereira, né? Ela foi fazer um passo com ele, foi ensinar um passo para ela, e aí começou a avacalhação. Porque ele pegou na cintura. Porque, opa! Porque ela pegou Eita! aí pegou aí o. Como é que fala? Como é que se diz? Ele pegou na cintura dela. E aí, devido a isso daí, o que aconteceu? O que aconteceu? O Dado Dolabella se irritou e empurrou o rapaz. E todo mundo tava falando, o Dado Dolabella foi aí na, na- na- nas redes sociais, falar que era mentira, que ele estava sendo injustiçado. Mas o fato é que na última domingo, para quem acompanhou aí a Dança dos Famosos, o Luciano Huck ironizou o Dado Dolabella após o ator ser condenado à prisão. O elenco da Dança dos Famosos ironizou as polêmicas recentes de Dado Dolabella neste domingo. Após toda a repercussão do caso envolvendo o elenco, quem traz essa notícia é o site Metrópole.
A coluna é o site Metrópole. Após essa repercussão do caso envolvendo o elenco da Dança dos Famosos, Dado Dolabella foi alvo de comentários irônicos durante o programa deste último domingo, dia 31/8. Na ocasião, Fernanda Paes Lemos e Luciano Huck ironizavam toda a situação envolvendo Dado Dolabella, ex de Vanessa Camargo, e Luan Pereira. Possíveis referências à condenação do ator também foram feitas. Dado teria empurrado Luan Pereira em uma festa após as gravações do Dança dos Famosos há algumas semanas. Ele estaria no local porque, segundo afirmaram, ele e Vanessa, os dois estavam tentando uma reconciliação. Dado teria visto Luan dançando ao lado de Vanessa e empurrou o cantor. Na sequência, Vanessa afirmou que ela foi agredida na situação. Quando o caso foi noticiado, a Dança dos Famosos do domingo seguinte já tinha sido gravado. Na data, Vanessa e Luan chegaram a cantar juntos no palco. O programa do último domingo, porém, foi o primeiro após a polêmica. Após Fernanda Paes Lemos... Olha as indiretas. Aí, dona Maroca, se a senhora que é a rainha das indiretas, a senhora vai julgando as indiretas aí. Tá bom, bem. Após Fernanda Paes Lemos dançar, Luciano Huck pediu para a atriz e apresentadora contar sobre a fofoca que está rolando nos bastidores da Dança dos Famosos. A atriz desconversou e, logo em seguida, Luciano insistiu citando o campeonato de xadrez que estaria acontecendo. Fernanda, logo depois, respondeu: "Eu acho que tem dado tudo certo", causando risadas na plateia. Entendeu ou não? Claro, bem, claro que entendi. Tem dado tudo certo. Outro momento foi após a participação de Alan de Souza, o ator que é apontado com o suposto affair de Vanessa Camargo. Após Alan ser elogiado pelos jurados, Lívia Andrade aproveitou para fazer uma piada com toda a situação. A jurada, Ana Botafogo, falava sobre os passos de dança de pegar no pescoço, feitos pelo ator na coreografia. Então ele dançou e o Alan pegou no pescoço e tal. E Lívia então disparou: "Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma, hein, Alan?", disse bem-humorada. Luciano Huck questionou a fala de Lívia e ela logo respondeu: "Luciano, você não está assistindo a novela mexicana depois do palco? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, irmão." Entendeu aí ou não as referências? Claro, bem, claro que entendeu. Quem E pegou, aí, pegou. Quem meu não pegou, povo, não o que que pega acha? mais. Ficou feio pro Dado Dolabella, não ficou, não? Eu acho que ele tá muito tempo fora da TV, porque se você parar para pensar, a gente só ouve falar dele, assim, dessas confusões, né. O momento mais melhorzinho que teve foi do retorno, né, dele com a Vanessa Camargo, né, que ele estava separado e estavam se aproximando, né, no momento que ela tinha também separado do marido dela, né. E a gente sabe que no fundo, ela nunca esqueceu o da Dona Bela, foi o grande amor da vida dela, né. Então, mas a senhora acha que ela fez um bom negócio de trocar o marido dela pelo Dado Dolabella, dona Marocas? Olha, Jean, eu não acho que ela fez um bom negócio, eu acho que é assim, Fisicamente falando, a senhora que é a mulher que sempre tira a cirola, hein? A senhora tiraria a cirola para Dado Dolabella? olha, Jean, eu não vi foto recentemente dele, né. Eu penso assim, quando a pessoa gosta muito, que nem, a gente não eu não lembro direito como é que acabou o relacionamento dela com o Dado, não sei se houve uma traição dele, né. E eu acho assim, muitos anos se passaram, né, e você tem que lembrar de uma coisa, quando ela se separou do marido, ela estava numa depressão muito profunda, que quem auxiliou ela, quem muitas vezes, dormiu segurando a mão dela foi o Zezé de Camargo, que a gente fala: "Nossa, é uma atitude e tanto", né, visto que o senhor Zezé de Camargo é conhecido pelo pelas penas, né, excessivas que ele carrega e utiliza em muitos momentos. E então, assim, mas foi muito bonita a atitude quando você ouvia o Zezé, no tratamento dela, ele tá dormindo com ela, tá, sabe, é uma coisa de pai mesmo, né, enquanto você vê que a Zilu sumiu do mapa. Então, assim, então você vê que, assim, a pessoa tá vindo de um quadro não muito legal de saúde, né. Você tem que lembrar que a saída dela do Big Brother foi uma coisa horrorosa,
né? E então você fala assim que ela estava num momento muito carente. Então, de repente, né, o da Dona Bela trouxe para ela uma lembrança boa, né? Recordou ela de momentos bons que eles viveram, né? Só que assim, a gente tem que começar, sabe, já quando a gente reencontra um ex-namorado, você não pode começar da onde vocês pararam, entendeu? Eu acho que foi isso que deu pau dessa situação dela com o Dado. Eles deviam ter começado do começo, entendeu? Namorar devagarzinho, né? E não essa aproximação tão rápida, entendeu? Ah, tudo bem, eles são adultos. Concordo com vocês, são adultos. Muito tempo passou, mas talvez se fosse sentido mais devagar, talvez tivesse até, tava junto até hoje. Pois é. Bom, infelizmente nós estamos chegando aos minutos finais aqui da Hora da Fofoca. Considerações finais? Olha, Jean, que você não seja um Carlinhos Maia, né? Que de repente para de seguir, quer dizer, que a Anitta para de seguir de você e você se acha ainda no direito de falar que ela canta mal. É querer se achar a última bolacha do pacote, né? O Doro, bem, sabe o que que é? Eu nem sabia que ele era humorista. Pois é, enfim. Tem gosto pra tudo, não é verdade? É verdade. Não esquece de estar seguindo a gente no nosso canal oficial do YouTube, que é o Hora da Fofoca Jorge Barbosa e Jean Narras. E também no Instagram, né, Jean? Que é Hora da Fofoca. Não, o Instagram é o H de Fofoca e o nosso Spotify é o Hora da Fofoca Jean Narras Jorge Barbosa. Muito bem, muito bem. Então aqui eu me despeço. Desejo a vocês uma excelente semana. E semana que vem estaremos de volta no mesmo. Fofoca Hora, Fofoca Canal, Fofoca TV, né, bem? É. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.